Muito bem, estamos de volta. E agora iniciamos com o painel Inovação em Saúde. Como estamos? A inovação em saúde tornou-se uma urgência nos dias atuais. Como promover essa revolução de forma permanente, É porque eficiente, a gente está ouvindo ela? sustentável e humana, tendo o paciente no centro e como coparticipante das decisões? Para abordar esse tema, convido agora os debatedores. Senhora Tamires Poletti, CEO da IL Health, senhor Pedro Marton Pereira, CEO da EP Health, e o doutor Daniel Morel, médico oncologista, atualmente membro do time global da IBM Watson Health, com especialização na aplicação das soluções em inteligência cognitiva aplicada à oncologia. Para moderar esse painel, convido o senhor Daniel Greca, sócio-diretor líder da área de Healthcare da KPMG no Brasil, responsável por produtos e projetos orientados a Value-Based Care, Patient Experience e redesenhos dos sistemas de saúde. Sejam todos muito bem-vindos. E agora passo a palavra ao moderador, o senhor Daniel Greca. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito feliz em poder moderar um debate, ainda mais com colegas que eu sei que já ouvi, sigo, acompanho e que certamente vão agregar. O tema acho que é sempre bom discutir, nunca cansamos de discutir inovação. Muito provável porque a gente ainda não aprendeu a fazê-la, talvez de forma correta e sustentável, e acho que esse é a grande pauta da discussão de hoje. A inovação se tornou quase que um imperativo, uma obrigação para as organizações, para sistemas de saúde de forma geral, mas ao mesmo tempo a gente entende que sistema de saúde, quem faz parte dele, tem grandes dificuldades em realmente inovar, seguindo aí boas práticas, seguindo padrões de colocar o paciente no centro, de pensar no longo prazo, de pensar em sustentabilidade, de pensar em serviços que contribuam para um sistema mais equânime e para um sistema que gere acesso aos pacientes. Então, esse é o grande tema de hoje. Nós temos aqui 1h30 para discutir. Vou colocar algumas perguntas. Vou pedir para que os debatedores se apresentem só um pouquinho, falar um pouquinho da história de vocês. Acho que é importante para quem está do lado de lá conhecê-los. Do meu lado, agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu fico muito contente em ver eventos como esse, em acompanhar o trabalho do lado a lado pela vida. Fiquei bastante tocado, na verdade, por tudo que vocês fazem, por todo o propósito que tem por trás. Então, eu fico muito, mas muito feliz mesmo em poder colaborar e poder participar de alguma forma. Senhores colegas, aqui a gente tem a obrigação, eu, Tamires, meu colega xará Daniel e o Pedro, em sermos propositivos. Temos aqui a obrigação de sermos provocativos na medida certa, lógico, para que quem está do lado de lá, daqui a 1h30, pense, nossa, realmente a gente conseguir sair desse debate com novas ideias, ser esse debate instigado, provocado, para até fazer nas suas organizações a inovação, sempre pensando no paciente no centro, sempre pensando no longo prazo, na geração de valor em acesso. Então, obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o convite. Eu vou pedir só rapidamente, começar pelas damas, lógico, Tamires, para você só se apresentar bem breve, só falar um pouquinho da tua história, e depois eu passo para o Daniel e para o Pedro e já começa com as perguntas. Por favor, Tamires, para você. Perfeito, eu acho que dá para ser bem breve, que a minha história com saúde, na verdade, ela é um pouco recente, né? Faz, acho que uns 6, 7 anos só, não tenho uma formação médica, então eu sinto que sou um bebê nessa área, mas os últimos 6 anos eu trabalhei para o governo de Israel. O governo de Israel ele tem um ministério, um escritório do Ministério da Economia aqui no Brasil, na verdade são 2 escritórios, eles são divididos por setor, então durante esse tempo eu acabei trabalhando exclusivamente no setor de saúde, onde eu pude conhecer bastante do ecossistema israelense também, do brasileiro, entender um pouco de tecnologia e inovação. Hoje eu fiz a transição do sistema público, né, e trabalho diretamente envolvida em identificar tecnologias que façam sentido para o mercado brasileiro. Então, acho que isso aqui resume. Muito bom, legal. Depois eu vou querer entender um pouquinho da tua percepção sobre Israel, Tamires. Eu gosto muito de comparar países, embora os sistemas de saúde sejam diferentes, tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Então, acho que é legal pegar do ponto de vista de Israel, que no estudo da KPMG foi considerado o país mais eficiente do ponto de vista da saúde, se comparar o que ele investe
e o que ele tem de entrega. Então, depois a gente Não, aborda um pouquinho essa. Com certeza. Eu quero só aproveitar, então, no começo também para agradecer o convite, agradecer o Instituto Lado a Lado também pelo convite de participar do GT de inovação e atenção primária. Então, fico muito feliz de poder participar de ambas as iniciativas, de estar aqui com todos vocês também. Legal. Obrigado, Tamiris. Daniel, por gentileza, rapidamente, só uma apresentação sua, só para a gente te conhecer um pouquinho, por favor. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu queria agradecer também ao Instituto Lado a Lado, na pessoa da Marlene, pelo convite. Tá? Eu sou médico por formação, sou médico oncologista desde 2009, quando eu iniciei minha residência médica. E desde 2018 eu trabalho na área de tecnologia aplicada em saúde, dentro da IBM, na divisão de Watson Health, com a aplicação das tecnologias de inteligência cognitiva. Eu prefiro esse nome, não inteligência artificial, uma vez que o sistema ele trabalha na base de aprendizado, aplicadas diretamente, não só a parte de saúde, mas especificamente a área de tratamentos oncológicos. Então, hoje, basicamente, eu atuo nessa parte de tecnologia direcionada aí à saúde. Legal, muito bom, obrigado. Pedro, a gente, curioso, né? A gente tem vários colegas em comum. Já me passaram o seu contato várias vezes para a gente marcar uma conversa, se conhecer e trocar ideias. Isso nunca aconteceu e eu estou te conhecendo aqui, quase que numa coincidência, num acaso. Legal te conhecer agora virtualmente, pessoalmente. Pedro, por favor, se apresente. Muito bacana, digo mesmo, Daniel, coincidência super legal. Já vamos se encontrar aqui num baita evento. Agradecer o pessoal também do Instituto Lado a Lado. Eu tenho a formação, sou pós-graduado agora em Data Science para a Saúde. Minha formação lá atrás é na área de gestão, fiz desenvolvimento de sistemas também. Então, vim um mix aí, não sou médico, mas também percebi que a área da saúde precisa de gestão, precisa de gestores também que possam contribuir. E eu sou hoje o CEO da IP Health, uma plataforma de saúde primária. Hoje é muito bacana falar saúde primária, mas a gente atua 9 anos com isso, onde a gente tinha que falar que era saúde preventiva, era saúde básica, tentar explicar um pouco mais do que era. E a gente trabalha também num setor, às vezes, não muito olhado na área de inovação, que era de saúde pública, mas, contraditoriamente, a gente tem um baita modelo de saúde pública aqui no Brasil, tem muita coisa legal, e foi isso que a gente enxergou e começou a trabalhar em cima, entender, claro, que não funciona, mas tem coisa legal e tem coisa que dá para a gente fazer. Sabe, Pedro, quando eu falo com meus colegas da KPMG de outros países e falo que sou do Brasil, vários me param e perguntam assim, me explique como funciona o PSF, porque eu ouvi falar e acho ele sensacional. E eu sei que você tem uma história muito próxima do PSF, toda a digitalização que você faz. Acho que tem muita coisa que eu vou abordar certamente na nossa conversa hoje, que você pode nos ensinar, porque eu sempre defendi a ideia de que o PSF é brilhante, mas que ele precisava ser 4.0, 5.0, o nome que você quiser dar. E pelo que eu estudei do que você faz e do que você tem feito, acho que você vai bem nessa direção. Certamente vou querer aí depois explorar um pouquinho contigo. Bom, colegas, eu não quero que vocês fiquem presos às perguntas que eu vou fazer. Hora eu vou fazer a mesma pergunta para os três, hora eu vou fazer perguntas diferentes para explorar um pouquinho a capacidade, o histórico de cada um. Mas fiquem à vontade, se fizer pergunta para o Daniel, Tamir, se quiser responder, pergunta que fiz para o Daniel, fique super confortável. Aqui tem que ser um papo bastante aberto. Mas eu tenho um guia aqui para a gente não ficar também perdido e divagando. E eu queria começar falando um pouquinho de uma estatística que a gente tem. Eu vou compartilhar a minha tela e que, quando eu recebi o resultado dessa pesquisa, eu fiquei super assustado. É uma pesquisa que a gente fez global, incluindo o Brasil, para entender o quanto os CEOs de saúde ao redor do mundo estão satisfeitos com a jornada de transformação que eles iniciaram. E é assustador a hora que você olha que apenas 8% falaram que estavam satisfeitos. Eu iniciei uma jornada de transformação e de inovação e transformação e apenas 8% estavam satisfeitos. Outro dado que me assustou, isso foi um pouquinho antes de Covid, então talvez esse dado até mude. 72% dos CEOs disseram que os próximos 3 anos na saúde vão ser mais complexos que os últimos 50. Talvez agora, pós-Covid, eles vão falar que os próximos 12 meses vão ser mais complexos, não sei. E 53% acreditam que não estão transformando o suficiente. Eles até podem estar satisfeitos, mas entendem que não é suficiente. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu trouxe só essa pesquisa como matéria-prima, e a pergunta que eu faço para vocês três, vou começar contigo, Tamiris.
8% satisfeito com a sua jornada de transformação. Que esse número, vamos supor que a pesquisa da KPMG está errada, porque esse número, na verdade, não é 8, esse número é 16. Estou errando aqui, um range bastante grande, mas Dobrando. que seja 20%. É baixo. Por que vocês acham, e começando contigo também, por que isso acontece? Por que os CEOs hoje eles tentam, não conseguem e se frustram quando se pensa em transformação digital e inovação? Olha, eu acho que existem aqui alguns desafios para quem está no controle de uma empresa, isso seja de qualquer área, né? Acho que o primeiro desafio é uma compreensão que já existe de que existe já uma transformação de valor no mundo, né? Nós sabemos que hoje nós estamos em um mundo onde o valor está nas informações. Então, eu acho que mesmo que uma empresa ainda não tenha um processo de digitalização, de transformação interna, e eu não estou falando necessariamente só na área da saúde, tá? Eu acho que eles entendem que tem um desafio ali a ser transformado, né? Como o Covid, por exemplo, a gente viu isso de uma forma muito clara na área de comércio, indústria, enfim, as empresas não estavam preparadas para o que aconteceu, apesar de estarem conscientes, né? Então, eu acho que existe ali uma necessidade, uma vontade de mudar, mas não necessariamente um conhecimento, uma compreensão dos caminhos, né? Que isso pode se tornar um pouco complexo para entender, né? Novamente, trazendo o Covid, porque eu acho que é um exemplo que é maravilhoso, né? Quando, no sentido de aceleração desse processo, é que só quando você está ali entendendo a necessidade do que o mercado está pedindo, do que os seus pacientes, a gente está falando na área da saúde, estão pedindo, quando você realmente não consegue entregar. Então, você antever os processos são desafiadores, né? Então, eu acho que esses 8%, eles possivelmente já estão bastante seguros, 16%, 20%, quanto a esse novo posicionamento. Os outros, que a grande maioria, e eu vejo isso, assim, conversando com as pessoas no setor privado, enfim, é realmente a falta de um norte, não necessariamente compreender quais são os processos, uma crença que existe uma dificuldade muito grande em fazer essa transformação digital, né? Então, eu acho que são uma série de fatores, eu acho, né? Acho que todo mundo percebeu que houve a mudança, mas ainda não necessariamente como se adaptar e, enfim, seguir em frente. Não todas, claro, mas eu acho que é um dos grandes pontos que podem contribuir. Acho que você está no mudo, Daniel. Você está falando no mudo. Antes de passar para o Daniel, perdão aqui por estar no mudo, eu normalmente falo que tem um elemento da ansiedade também, né? Você vê tanta coisa acontecendo e você, como executivo, tem que tomar uma decisão rápida. A hora que você olha para fora, uma avalanche de novas soluções e informações, mas você precisa iniciar uma jornada de inovação, uma jornada de transformação, afinal de contas, o mundo está inovando, ou acha que está inovando, e aí nessa ansiedade, você às vezes toma decisões erradas, começa a enxergar a tecnologia como meio, como fim, não como meio. Daniel, queria um pouquinho da tua visão, depois o Pedro, desses 8%, que sejam 10, 15%, por que essa insatisfação tão grande? Acho assim, o assessment que a Tamiris fez, eu acho que é praticamente fantástico. A verdade é que realmente muita gente sabe que necessita iniciar uma jornada de tecnologia, mas não sabe como começar, não sabe o que buscar, não sabe, na realidade, qual é o dado que ele vai precisar utilizar. Muitos hospitais, muitos serviços de saúde, planos de saúde, etc., às vezes não tem um serviço de tecnologia de informação propriamente estruturado, com a capacidade necessária para fazer o mining, né, a mineração dessa informação, e aí fica aquele monte de dados sem saber o que eu preciso, o que é útil para mim, o que é acionável, né, o que me traduz aquela informação num resultado real, um resultado tangível para o meu cliente, para o meu paciente. Então, acho que a grande questão hoje é conseguir descobrir exatamente aquilo que eu preciso e como transformar aquilo que eu preciso em realidade. Então, a grande imensa maioria ainda não conseguiu vislumbrar exatamente qual é esse caminho para fazer essa jornada. Entendi, legal. Pedro, a sua visão também é sobre esses 8%. Complementando o que o pessoal disse, acho que na nossa visão, muito que eu acho que falta é entender que, principalmente na área da saúde, existem fundamentos extremamente importantes, alicerces que às vezes não estão sendo feitos ou não cumpridos, né? E aí a gente olha a inovação como algo bacana e olha a ponta da inovação, né? O próprio inteligência artificial, alguns temas legais, mas esquece que para chegar até ali tem uma série de passos e degraus para você alcançar aquilo.
né? Então, eu cansei de ver gente, pô, mas vocês não vão fazer inteligência artificial, machine learning? Eu falei, sim, vai chegar esse dia. O processo que a gente está atuando é um processo manual, em papel, burocrático. Não existe machine learning em papel na prateleira. Então, existe criar-se a cultura, aprender a digitalizar os dados, ter dados estruturados, ter primeiro, quem sabe, um BI, e aí a gente começa a falar lá na frente. Então, acho que tem um pouco, que você comentou dessa ansiedade, é um pouco de a gente ver só a ponta da inovação, mas esquecer que tudo aquilo brota de um alicerce muito forte, e que tem que ser um plano mesmo da empresa, falar, não, a gente vai por esse caminho, então vamos ter que tomar decisões importantes dos fundamentos do negócio, né? Então, acho que o pessoal acaba vendo muito a ponta do processo, né? É verdade. E essa é a principal característica de falha. Vou mostrar para vocês também aqui, para dar ainda mais matéria-prima para a nossa discussão, o porquê que os executivos falaram que as falhas aconteceram. E eu vou perguntar para vocês aqui se vocês concordam com o que está escrito aqui, se vocês acham que essas são as principais falhas ou principais barreiras para você conseguir inovar, e mais do que isso, como transpor, né? Como transpor essas barreiras, pegar um pouquinho da opinião de vocês, que vocês têm visto, dos projetos que vocês têm feito, do que vocês têm estudado, dos países que vocês estudaram, como a Tamires aqui, que tem uma expertise com Israel, como transpor essas barreiras. Mas antes de pedir isso para vocês, só navegar aqui em cima do slide. Então, esses mesmos executivos que estavam insatisfeitos, eles falaram que as principais barreiras que não possibilitaram a transformação e a inovação foi, primeiro, exatamente o que você falou agora, viu, Pedro? Na verdade, vocês todos falaram, mas o Pedro talvez aprofundou no final um pouquinho mais. Falta de uma visão de estratégia digital, de uma estratégia digital e de uma estratégia de inovação. Então, você acaba fazendo por fazer. Você acaba fazendo sem envolver isso numa estratégia maior. E notem que as outras 3 características elas estão relacionadas a pessoas, a cultura. Então, ou a cultura não engaja, não permite, né? Ou há uma resistência, ou você não tem as pessoas certas, ou não consegue manter as pessoas certas. E essa última aqui, eu brinco que quem está em saúde daqui para frente, a chance de ficar desempregado é muito pequena, que é uma briga por talento já acontece, principalmente para a tecnologia, o salário já começa a ficar até um pouquinho mais alto por uma questão de demanda e uma questão de oferta. Então, queria entender de vocês, visão de vocês sobre essas barreiras, se você acha que isso mesmo são as barreiras principais, tem mais alguma que talvez nossa pesquisa não apontou, e como transpor a principal barreira que vocês enxergam, seja ela qual for. Tamires, aqui acho que tem uma conexão importante para você fazer. Se pessoas, cultura, modelo mental, segundo o que estou vendo aqui nesse slide, é o principal fator crítico de sucesso, a hora que você joga isso para Israel, por exemplo, você começa a entender por que Israel teve sucesso. Eu quero a tua opinião, mas vou dar só um pouquinho da minha aqui. Eu fiquei 3 dias em Israel estudando o sistema de saúde de lá, por justamente entender o quanto é eficiente, o quanto funciona. E eu fiquei muito impressionado com muito do que eu vi lá. A forma como eles usam dados de algo muito naturalmente, assim, né? Tá no DNA deles. Eu me perguntei várias coisas que talvez você tenha resposta porque eu não tenho. Será que a cultura de inovação vem de um histórico de guerra? Talvez tenha um pouquinho disso. Mas o que mais tem na cultura de Israel que faz com que eles consigam realmente colocar inovação aplicada, e não é inovação buzzwords, não, né? Se realmente vê acontecendo lá. Então, mais ou menos nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, começar contigo, Tamires, então, sobre as barreiras, Claro. como isso encaixa com Israel e como transpor essas barreiras. Não, perfeito. Vou começar então um pouco sobre Israel, porque eu acho que vai fazer sentido na explicação que eu tenho na minha visão dos pontos levantados, né? Primeiramente, quem não conhece Israel deve saber que o país é conhecido como Startup Nation, né? Que é o país das startups, é um país conhecido por inovação, e eu acho que a rainha da inovação sempre acaba sendo a necessidade, né? Israel é um país pequeno, é um país cercado por territórios não tão amigos, né? É um país que tem escassez de recursos naturais, etc. Enfim, então sempre existiu uma necessidade de desenvolver internamente algo que os mantivesse com nação, unidas, fortes e etc. Então, a tecnologia acabou, eventualmente, sendo uma linha que foi tomada pelo país, né? Então, primeiramente, num território deserto, eles vieram com tecnologia de agricultura, irrigação por gotejamento, depois evoluiu para tecnologia de segurança, cibersegurança, etc. E hoje, em Israel, se vive a revolução tecnológica da saúde digital, né? Então, desde 2018, o país entendeu que, assim, precisa ser líder em saúde digital, né?
e o porquê dessa tecnologia, né? Essa questão da tecnologia, justamente, ela vem de um lugar inquieto, né? Então, assim, você tem a necessidade, né? Você tem uma série de fatores, na verdade, que são favoráveis para uma inovação em Israel. O exército que você citou, ele é um papel fundamental. No Brasil, quando você tem uma estrutura de empresa, por exemplo, existe uma hierarquia. Em Israel, não existe hierarquia nem no exército e nem nas empresas, né? Porque você entende que em uma situação de guerra é a sua vida que está em jogo. Então, se você pensa diferente de quem está acima, você vai passar em cima de quem está acima e você vai jogar sua ideia ali. Então, existe uma possibilidade, existe um escopo para borbulhar ideias muito maior, né? E isso vem atrelado a um forte braço governamental. Israel é o país que mais investe em P&D no mundo, sabe assim? Então, você tem ali o governo como um papel, como uma instituição forte que possibilita que a academia se desenvolva. Existe uma conexão em academia, enfim, é toda uma questão de ecossistema, né? Então, quando a gente volta para aqueles pontos que estavam na tela, então a gente primeiro pensa na falta de um ponto, de uma visão de transformação digital. Isso, assim, para o israelense é inerente porque ele pensa o problema antes de pensar a solução, né? Muitas vezes a gente visualiza onde que a gente quer estar, mas a gente não imagina o caminho. Então, está muito alinhado ao que o Pedro falou. Os dois outros pontos, né, que são o segundo que eu não me lembro, mas era relacionados com pessoas, né? Acho que não, com a dificuldade de mudar a estrutura e qual que era o terceiro, Daniel? Desculpa, sabe que eu só visualizei. A estrutura da organização não ajuda. Não ajuda. Aí a segunda, vou botar aqui de volta para vocês, espera aí. Obrigada. A terceira, né? Empresas resistem, e a última é talento. Exatamente, porque eu associei muito a primeira e a última e a segunda com a terceira, né? Porque se você perceber, elas fazem muito sentido, elas estão quase alinhadas, né? Quando você tem uma empresa que tem dificuldade de se adaptar a projetos disruptivos, é obviamente uma cultura organizacional que não se encaixa à mudança, que não está proposta a desafios, que não se questiona, enfim, que entende que o que ela tem está certo e que isso é imutável. Então, você realmente não consegue colocar uma transformação ali, né? E a questão da falta de você ter uma estratégia de visão digital, ela também pode estar relacionada a uma falha de você manter talentos, né? Que a gente sabe que hoje, nesse mundo em que estamos, né, o que vale mesmo é o conhecimento, são as especialidades, é a inteligência que a gente tem, a capacidade da equipe interna de ter uma transformação digital. Então, se a gente não consegue reter os nossos talentos, como que você quer que uma visão de transformação simplesmente, né, ecloda de dentro da empresa? Então, acho que existem investimentos que têm que ser feitos em pessoas e na cultura, e eu acho que isso é algo que deve ser trabalhado por todos os líderes. Enfim, eu acho que a gente tem que manter e apoiar a pluralidade de pensamento, pluralidade de ideias, visões diferentes, visões disruptivas, para conseguir crescer em cima disso. Eu lembro muito bem que eu estava visitando uma das 4 operadoras de saúde lá em Israel e tentando entender, entrevistando e tentando pegar um pouquinho de boas práticas, tudo, e lições aprendidas principalmente. E a moça me falou de um projeto de estruturação de dados, que ela tinha dados já coletados desde 1995. Sim, 25 anos de dados coletados, integrados. São registros eletrônicos médicos integrados em todo o país há 25 anos. Imagina o tanto de inteligência que você não consegue extrair disso. Tamires, há 25 anos atrás, eu não sei, mas a internet era discada. Há 25 anos atrás, o Google, eu não sei, acho que o Google é 2000, talvez, não sei. Não, sim, eu entendo, mas eu acho que, assim, óbvio, isso é muito impressionante. Eu acho que se a gente pegar na Europa, países que estão um pouco depois, são há 20 anos, que já também é muito tempo, né? Mas é claro que é muito impressionante para a gente, né? Mas a gente não pode também fazer a síndrome do país em desenvolvimento, né? Israel é um país de 9 milhões de pessoas, entendeu? Lógico, ele tem a dimensão geográfica de Sergipe, sabe assim? Então, é uma complexidade muito diferente. A gente tem um desafio aqui, a gente tem SUS, a gente tem entendeu? É mais difícil. Mas o que eles fizeram realmente é impressionante, o que eles estão conseguindo trazer realmente de analytics, sabe, que podem contribuir para nós, mesmo ainda sem essa formação de registros médicos integrados, é riquíssimo, né, de análise preditiva de sociedade, de você pensar políticas públicas de saúde, né, de você pensar regionalismos. Então é um modelo muito interessante de estudar e muito gostoso de estudar. Bom, Daniel, eu vi que você riu a hora que eu falei ali do 25 anos atrás, né, internet discada. Bom, é só se lembrar, quem viveu os anos 90 com a internet sabe, né? Bom, eu fiz faculdade com Google, talvez todos aqui fizeram, não sei. Isso para mim é o que difere as gerações, tá? Se você fez faculdade com Google, você é da geração não XX, você é de uma geração qualquer. Se você não fez, você está numa outra geração.
Mas, independente disso, Daniel, dos fatores que eu coloquei ali, ou que os executivos pontuaram, eu queria um pouquinho a tua opinião, depois eu passo o Pedro, e como transpor essas barreiras, né, que também acho que é importante entender. Bom, eu vou começar te dizendo que eu sou da época da internet discada, assim. Eu peguei logo o começo, aquela coisa de BBS, aquela coisa bem realmente do começo, mas quando eu fiz faculdade de medicina, eu ainda não fazia busca pelo Google, ainda usava livro, pegava aqueles tratados enormes na biblioteca. Bom, eu vou apimentar um pouquinho mais a tua discussão, tá? E vou compartilhar minha tela, se eu tiver o meu share screen aqui, e vou te mostrar para vocês um slide que eu tenho, onde ele mostra algumas das principais barreiras que a gente tem para a adoção de tecnologia, tá? Então, assim, além daqueles pontos que você colocou, que eu acho que são fundamentais, que é uma questão de cultura, a empresa não está engajada numa cultura de transformação digital, você não tem as pessoas corretas ali, ou pelo menos não consegue reconhecer quem são aqueles profissionais que você precisa ou precisa manter. Tem toda uma outra camada mais embaixo que também leva a uma certa barreira, uma certa resistência a você conseguir colocar a tecnologia para funcionar dentro de qualquer serviço. E aí tem todas essas questões, por exemplo, a questão de privacidade, de segurança do dado, a confiabilidade, as plataformas digitais que hoje existem. Eu sou do tempo do prontuário escrito à mão. Eu fui transicionado a usar prontuário eletrônico. Só que o que a gente tem hoje são sistemas que não se conversam entre si. Então, diferente do exemplo aí que a Tamires falou, que em Israel temos aí 25 anos de dados de prontuário eletrônico integrado no país inteiro, imagina um país de dimensões continentais como o Brasil, onde uma boa parte da população está sendo atendida pelo serviço público e não tem acesso à digitalização, muito ainda é aquela velha pastinha que fica no arquivo, lá no papel ainda. A gente tem hospitais que não se conversam entre si. Tem ainda uma outra questão que eu vejo, que eu enxergo muito, que é do ponto administrativo, que é a questão de retorno de investimento, né? Hoje em dia, o administrador, de uma forma geral, ele está enxergando rápido que, olha, vou investir tantos milhões para comprar determinado equipamento ou determinado sistema, e ele quer ver o retorno desse investimento de forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. E, às vezes, a gente sabe que precisa de um tempo maior para que isso aconteça. E, por fim, tem a inércia e o medo de você ser substituído. Isso eu falo na ponta, né, quando a gente está falando do médico, especialmente aí de sistemas, por exemplo, de inteligência artificial. Eu não vou usar porque vai virar o Dr. Google e vai me substituir. A gente sabe que não é isso, a gente sabe que a telemedicina está aí para ajudar, os sistemas de inteligência artificial estão aí para ajudar. Na verdade, é para trazer o dado de maneira muito mais rápida e muito mais acionável, e não para trocar o médico. Na verdade, a gente sabe que o contato entre seres humanos jamais vai ser substituído. Nós estamos aqui, nós quatro, embora cada um dentro da sua casa e atrás de uma tela do computador, nós somos 4 pessoas tendo um contato e uma discussão interessante. Então, existem todas essas vertentes por baixo. Então, descendo uma camada aí das tuas proposições, eu coloco essas também. Muito bom. Obrigado, Daniel. Pedro, para ti é o mesmo ponto de vista, mas eu vou estender um pouquinho mais a pergunta para você aqui, explorar o teu histórico e teu presente. O que você acha dessas barreiras, que pode ter sido as que eu mostrei, ou até um degrau para baixo ali que o Daniel Morel mostrou, e vocês encontram no público, a hora que você compara público com privado, já que você tem uma empresa que tem digitalizado a atenção primária e feito trabalhos com o governo, as barreiras são as mesmas, Pedro? Como é que você enxerga? Eu não sei se são as mesmas, né? Apesar da gente ter também muita experiência e bastante expertise trabalhando com saúde pública, a gente tem atuado também, trabalhou com grandes empresas, grandes corporações, e acho que tem também um pouco do que a gente viu, né? Que acho que dá para agregar.
Mas eu acho que o que vem em comum nas duas, com certeza, é algo que a Tamires falou no começo, e às vezes acaba passando batido, é investimento. Inovação requer investimento, não adianta puramente uma boa intenção. A intenção, claro, é importante, é legal, mas custa inovar, você precisa investir. E ela falou, o governo de Israel investe há tanto tempo, investe X% em P&D, então a gente vê que as empresas mais inovadoras, os países mais inovadores, eles colocam a mão no bolso e falam, não, isso é prioritário. E não é rasgar dinheiro, não é fazer pirotecnia, é entender que isso é um investimento. Claro, tem coisas que não vão ser bem sucedidas, mas faz parte daquilo, se bem feito, de você ter um outcome ali desejado. Então, acho que esse ponto 1 de entender, e quando você coloca, acho que aí você acaba motivando e criando uma visão mais direcionada. Então, seja para o público ou privado, acho que tem que ter investimento. O que você colocou, só falando do privado, eu acho que a gente viu bastante o ponto de cultura, acho que é muito forte, né? E de grandes empresas que a gente fez parceria ou atuou, por incrível que pareça, a maior barreira que a gente encontrou para a inovação é o departamento jurídico. Não é falta de ideias, não é falta de demandas, é o departamento jurídico. E por algo que não é culpa do jurídico, entre aspas, porque ele está lá para fazer o papel dele, a hora que a gente entende do governo, de uma grande empresa, qual que é a natureza deles, que é uma natureza de compliance, uma natureza talvez de dominância de mercado, onde você é avesso a risco, e a inovação é puro risco. A essência da inovação é risco, ela nasce no risco. Né? Então, acho que esse é o desafio, seja na área pública ou na privada, que a gente tem que entender quais são os caminhos que a inovação consegue trilhar para tornar aquilo algo efetivo, entendendo que aquilo é um ser já que tem seu compliance, tem seu jurídico. Imagina um jurídico de compras públicas extremamente complexo, e como que a gente coloca a inovação para funcionar nisso. Né? Acho que esse complementar equilíbrio... o que o Pedro falou, Daniel, só para fazer um comentário, porque eu acho muito bem-vindo de alguém que está trabalhando justamente com o sistema público, né, e vendo as dificuldades, enfim. Pedro, isso que você trouxe do investimento é chave, assim. E eu aqui não estou falando só em adoção de tecnologia, mas eu estou falando no desenvolvimento de tecnologia também, porque quantos empresários ou empreendedores bárbaros vocês mesmos não conhecem, sabe assim? Quais são os desafios que eles passam? São enormes. Israel tem o estudo de quanto que existe de retorno em cada dólar que eles investem. Cada dólar que Israel investe em P&D, voltam $10 para a economia. Quer dizer, cada $1 que eles botam ali, volta 10, sabe assim? Como isso funciona? Eles dão a grana para o investidor, o empreendedor. O empreendedor tem uma ideia, o Estado compra, paga, não deu certo, não deve nada, levanta, sacode a poeira, tenta de novo, meu querido, quem errou uma vez não vai errar duas, ou talvez a chance menor de errar, sabe assim? Então eu acho que assim, nós que temos um país tão grande, com tanta gente inteligente, a gente tem que olhar esse papel do investimento, eu acho que é fundamental trazer isso, porque isso está totalmente atrelado à inovação, para adoção, desenvolvimento, seja o que for. Eu vou acrescentar mais um pouquinho. Eu acho que tá perfeito aí a tua visão, Tamires, mas eu acho que hoje o que falta muito, não só para o empresariado, mas de uma forma global, eu acho que falta um pouco de coragem, né? De coragem de poder investir aquele dinheiro, e todo mundo quer ter uma certeza de que esse dinheiro vai voltar de alguma forma, né? Não quer, e a gente vive num país um tanto heterogêneo como o Brasil, onde a nossa economia é um tanto diferente da de Israel. Então, se investir faz assim, não, estou investindo e se der certo, deu, se não der, fantástico, paciência, tentamos de novo. O problema é que aqui falta um pouco dessa coragem. Eu acho que a palavra é essa. Coragem em investir para poder trazer novidades. Eu vou trazer um comentário aqui só no seu comentário, porque assim, tudo bem que pode até ter investimento e às vezes tem coragem também, mas eu acho que aquele ponto que você falou do jurídico talvez seja o mais importante em todo o processo, né? Assim, eu trabalhei com um edital de cooperação de P&D mesmo, PDI, Brasil e Israel, né? E a gente tinha aqui como braço financiador o BNDES, né? Desculpa, eu vou falar. O processo, o tempo de aprovação para o projeto de inovação era maior que um ano. Não existe projeto
inovação que demore 1 ano para ser aprovado. Se você tem a grana, se você tem o financiamento, se você tem a coragem, mas se você tem a burocracia, você não tem nada também, sabe assim? Então, é difícil, assim, acho que são vários desafios. Eu quero trazer isso porque, assim, tem, sabe assim, não necessariamente é falta de grana, às vezes você tem uma grana que é alocada para isso, tem a galera que faz o projeto, mas os desafios são, a gente enfrenta muitos desafios. A próxima pauta que eu vou trazer para vocês vai explorar justamente isso. Quem conseguiu, por que conseguiu. Eu vou mostrar para vocês algumas competências ou características de quem conseguiu, das empresas que conseguiram, e pedir o comentário de vocês. Mas antes disso, quebrar um pouquinho aqui minha linha de raciocínio que eu tinha para fazer alguns comentários em cima do que vocês falaram. Tamires, eu lembro que em Israel, eu não vou lembrar os detalhes, tá? Mas eu perguntei para um grupo de startups como é que era a condição de empréstimo e de funding, né, de financiamento. Eu lembro que quando as startups me explicaram como o governo financiava as novas ideias, eu não lembro quais eram as condições, mas eu lembro claramente ter pensado assim, nossa, são condições que acho que nem pai faz para filho. É um negócio assim, tá aqui o dinheiro, pague quando der, e se você quebrar não precisa me pagar. Era um negócio assim, fora, assim, eu tive até dificuldades em entender, perguntei 10 vezes a mesma coisa para o cara, porque eu não estava meio que acreditando. Então, só um comentário sobre isso que também me chamou a atenção. Um outro comentário, pelo que vocês falaram, acho que é uma questão de visão de longo prazo, porque a hora que você vai inovar, se você vai inovar um processo que vai te trazer saving, que vai te trazer economia, o cara assina o cheque. Ele assina o cheque porque ele consegue fazer um cálculo de ROI aí no Excel rapidinho e fala assim, não, eu invisto aqui X mil reais, isso volta em X moedas em tanto tempo, eu assumo o risco, mas o risco é pequeno. A hora que você fala em inovação, novos modelos de negócio, de algo que envolva, por exemplo, experiência do paciente, que você não consegue colocar no Excel, que isso volta para você em formato de receita, que isso volta para você em formato de saving, por mais que as estatísticas mostrem que voltem, isso deixa o executivo um pouquinho menos apetite a correr esse risco. Eu não estou falando que esse é o correto, eu só estou tentando me colocar no chapéu ali de quem não consegue. Uma terceira característica, com o que o Pedro falou, existe uma onda muito forte agora das empresas investirem muito em confiança, em trust. Né? Hoje o cliente exige muito isso. Hoje os stakeholders exigem muito isso. Qual é o trust que aquela empresa tem no mercado? Quando você olha a marca XYZ, qual é o trust que aquilo gera? E para você gerar trust e manter o trust, você não faz isso sem jurídico, você não faz isso sem compliance, você não faz isso sem regras, você não faz isso sem processos. Então, como é que você une? É uma pergunta retórica, tá, gente? Se tiver resposta, pode responder, mas acho que é uma pergunta que não tem resposta. Como é que você equilibra o trust com risco, com apetite, com fazer, com testar, e se não dá certo? Não sei se tem uma resposta, mas se quiserem responder, fica à vontade. Mas eu entendo que essa é uma pergunta que eu ainda não achei o equilíbrio, que as empresas têm dificuldade em achar aquele ponto ótimo entre burocracias, vamos colocar assim, entre o que garante o seu bom trust versus a tua inovação e o teu apetite para mudar. Então, super complexo, de fato não é fácil. Deixa eu compartilhar com vocês mais um, é meu terceiro slide e último, depois prometo conduzir sem slide, mas acho que é importante ter aqui um pouquinho de matéria-prima, né? Bom, esse aqui mostra o que as empresas que conseguiram têm em comum. Aqui eu vou para quase que lições aprendidas. Eu vou falar rapidamente quais são essas características, e aqui não tem uma pergunta específica. Eu vou pedir para vocês opinarem sobre esse slide, talvez trazer um outro pensamento que aqui não está, como o Daniel Morel fez a última vez, e talvez, se você acha que tem uma aqui que é mais importante, você acha que aqui pode trazer mais resultado, onde talvez o Brasil esteja mais carente, onde talvez Israel possa mais ensinar, fiquem super à vontade, aqui é uma pergunta bem aberta. Mas, basicamente, você vê que vocês já estavam falando o que a pesquisa mostrou. Aceitar risco, ter apetite a risco, entender que falhar faz parte, entender que eu tenho uma ideia, eu tenho um problema, na verdade, eu tenho uma ideia, eu testo, funcionou, invisto, não funcionou, eu coloco ali na gaveta das lições aprendidas. Então, a primeira e a terceira, que são métodos enxutos e rápidos, estão muito bem conectadas, né? Eu aceito o risco, tenho apetite, testo, tento aqui uma resposta rápida, se der, ótimo, eu continuo, se não der, vai para mim, lições aprendidas, não é desperdiçado. A segunda aqui é pensamento digital. A gente entende que quem inova, principalmente do ponto de vista de transformação digital, e teve sucesso, já está natural. E aqui acho que é bastante tricky, né? Porque se você não tem pensamento digital, você não sabe que você não tem. Às vezes até acha, mas você não sabe. E você percebe que você não tem quando você é desafiado com uma ideia de um terceiro que fala, mas como é que você não pensou nisso? Isso acontece no dia a dia, isso acontece em casa com a minha filha, quando a minha filha às vezes me desafia em coisas que eu falei, nossa filha, é verdade, eu podia ter perguntado para a Siri e não perguntei. E ela me desafiou esses dias justamente nesse caso. Era a capital de algum país, ela falou, pai, mas por que você não pergunta para a Siri? É verdade, por ter perguntado, às vezes fica pensando aqui, eu ir no Google.
E a quarta característica, que para mim é que eu vejo assim clara, quem conseguiu transformar, quem conseguiu inovar, principalmente quando se pensa em patient centricity, e colocar o paciente no centro, perdão o inglês aqui, as empresas têm obsessão pelo seu cliente. E a palavra é obsessão mesmo. A empresa não sossega enquanto ela não entende quem está do lado de lá utilizando o serviço e não desenha os serviços que reflitam as condições e as preferências de quem está lá na ponta utilizando. Então, essa é a nossa visão, e aqui não é a verdade absoluta, são as características de quem teve sucesso. Vou seguir a mesma ordem. Tamires, tua visão aqui. Faz sentido isso aqui? Esquecemos de algo? O que você acha que aqui talvez seja mais crítico? Onde você acha que a gente tem que mais amadurecer em Brasil? Ou daqui talvez Israel, você acha que tem... Já falou um pouquinho de Israel, mas enfim, fica aberto aqui. Não, eu sempre vou trazer essa comparação, desculpa, gente, mas é meu local de fala, é onde eu tenho mais conhecimento. Do que você trouxe ali nas imagens, eu diria que, assim, na parte de baixo, que tem a obsessão, né, a obsessão por dar uma boa experiência ao paciente, eu acho que em Israel eles não fariam dessa forma. Eu acho que seria a obsessão em resolver um problema do paciente. Eu acho que o caminho é sempre a resolutividade dos problemas, né? Assim, é a dor, o caminho, a testagem, o MVP, enfim, mas você tem um objetivo essencial de criar alguma coisa. Você só cria algo que vai servir para algo, assim, senão você criou algo que ninguém vai querer comprar, que não vai existir, que não tem emocionalidade. Então, pode dar uma ótima experiência, um travesseiro de plumas de ganso chinês, sei lá, mas isso, assim, quando a gente está falando de saúde, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de resolver problemas. E eu acho que na parte de baixo também tem uma questão que, assim, não necessariamente, assim, da visão que eu tenho da experiência israelense, não necessariamente são métodos enxutos e eficientes. Eu acho que a visão de sucesso israelense, por ser um país pequeno, por ser um país que não é o próprio comprador, por ser um país que tem que justamente fazer coisas para colocar no mundo, é o pensamento global, é a universalização. Então, não necessariamente é o mais enxuto, não necessariamente é o mais dinâmico, mas é algo que atende a maior parte das pessoas, é algo que responde dores de mais pessoas. E eu no meu dia a dia, eu sofro essa dor, porque assim, eu tenho conhecimento das tecnologias de Israel, mas eu entendo que muita coisa que foi feita lá não faz sentido aqui. Às vezes a gente não tem uma infraestrutura básica para integrar uma solução que é super avançada, que faria super sentido para a gente, ou a gente tem, sei lá, os celulares, mas a gente não tem uma rede, enfim, a gente tem desafios que não permitem que tudo que é feito lá, que é pensado globalmente, nos Estados Unidos, Europa, é pensado globalmente para outras áreas, entende? Mas assim, eles têm um mercado, eles têm um foco muito grande, mas eu acho que essa questão de você entender a dor, entender quem está com essa dor é o grande foco da medicina central do paciente, né? De você realmente proporcionar melhores ideias e informações. Eu acho que nos points a points que tem em Israel, acho que eles falariam algo mais nesse sentido. Entendi. Legal, obrigado. Daniel, seus comentários, por favor. Bom, eu acho que assim, a primeira grande coisa, eu acho que eu vou até pegar um pouquinho da fala da Tamires, em relação à questão de saúde, né? E a gente sabe que o principal cliente na área de saúde é o paciente, ponto. Falta um pouco da visão de quem está, às vezes, atrás da mesa, conseguir enxergar quais são as necessidades da pessoa lá na ponta, tá? Eu te falo isso do ponto de vista médico, tá? Especificamente médico. Eu vou te dar um exemplo bem besta que acontecia na minha prática diária. Quando eu estava com uma paciente com câncer de mama, um câncer de pulmão, qualquer que fosse, eu tinha que pedir uma quimioterapia com convênio. Eu tinha que preencher uma série de papéis, esses papéis eram então mandados para serem auditados, eventualmente aprovados, e aí o paciente iniciar essa quimioterapia. Só que esse trâmite burocrático acaba, às vezes, demorando uma semana, 15 dias, quando não começa aquela briga entre o auditor do convênio e o médico. Ah, não, mas espera aí, me dá o estudo que justifica a tua prescrição. Então, nesse momento, ninguém está pensando na experiência do indivíduo que está ali sentado na frente com câncer de pulmão. Então, nesse sentido, o que falta, na verdade, tanto para o gestor ou para aquela pessoa que vai fazer o investimento em tecnologia, pensar como é que eu posso melhorar a experiência do meu cliente paciente em todo esse ecossistema.
convênio poderia digitalizar o método dele de aprovação, por exemplo, e eventualmente utilizar sistemas de busca de inteligência artificial para buscar a literatura que ele precisa e otimizar e evitar, por exemplo, essa discussão com o médico, entendeu? Isso é um exemplo besta. Vou dar outro exemplo, que esse sim é real. O Instituto do Câncer do Ceará, o ICC, eles são uma instituição privada que atendem pacientes públicos de toda a região, a todo o estado do Ceará. Tá? Eles utilizam o Watson for Oncology no serviço deles no âmbito público. Tá? E como é que eles fazem isso? Eles desenvolveram um sistema onde o paciente está no centro de tudo, e até por questões logísticas, o paciente ele é visto por toda a equipe médica, equipe multidisciplinar, tudo dentro de um mesmo dia. A gente sabe que aquele paciente não vai pegar o ônibus, ir para o sertão, voltar. Então, para otimizar, eles visualizaram isso, a jornada do paciente, como acontecendo tudo no mesmo dia. Então, o paciente chega no hospital, faz a ficha, passa pela nutrição, psicologia, fisioterapia, etc., até chegar no último da cadeia, que é o médico oncologista. Tá? Então, de novo, eu vou compartilhar minha tela, que foi exatamente isso que eles fizeram, um sistema de multivisão, onde o centro dessa multivisão é o paciente. E, às vezes, o que falta nisso tudo é justamente uma coisa tão simples quanto olhar pelo olho do paciente, olhar pela visão do cliente. Por que comprar um iPhone na loja da Apple é uma coisa mais maravilhosa? Porque ele não tem caixa, o cara consegue pagar o telefone, você paga o seu telefone ali direto para o cara. Por quê? A experiência do cliente foi otimizada ali. E é isso que falta, a visão da experiência do paciente. Bom, tem alguns comentários sobre isso, mas deixa eu segurar aqui, pegar a opinião do Pedro primeiro. Pedro, por favor, seus comentários. Bom, pegando a opinião do que eu acho que deu certo, eu gosto dos exemplos que a Tamires deu de Israel, e às vezes a gente pensa que Israel é também só uma bolha fora do mundo, e na verdade não, é o que deu certo. E quando a gente se conectou muito próximo agora com o Hub de Inovação da Suíça, com o Hub de Inovação do Reino Unido, e é muito nesse caminho, ou seja, são experiências que deram certo, que investiram, e o Reino Unido tem 60 milhões de habitantes, a China até outro dia, qual que era o cenário dela na área de inovação, e investimentos consideráveis. Então, os que deram certo e que a gente viu de fato foram aqueles que colocaram a mão no bolso e falaram, vamos fazer investimento em inovação, isso é estratégico, claro, você não faz da noite para o dia um mega investimento fora do teu padrão, né? Então, começa ali menor, faz uma ação menor, aquela ação funcionou, pô, bacana, a gente aumenta essa ação, então acho que o que a gente viu muito, e isso engaja todo o processo, né? Quando você tem, seja na empresa, seja no órgão público, investimentos envolvidos, o comprometimento também de quem está esperando a inovação, do próprio cliente, do usuário, ele é muito maior, né? E agora vou conectar com o que o Daniel falou antes, de colocar o paciente no centro. Como é que você vê isso, Pedro, nos projetos da EP Health, a hora que você tem que colocar o cidadão no centro, né? Eu fiz questão de falar cidadão e não paciente, para esticar um pouquinho o conceito e entender que ele é um paciente, mas ele está num contexto social, ele está numa comunidade, que ali tem as suas características, e que o Brasil é enorme, e que cada município vai ter a sua característica, que certamente se fazer o trabalho que você faz na cidade A é diferente da B, que é diferente da C, seja pelo tamanho, seja pela infra, seja por tecnologia disponível. Como colocar o cidadão no centro, né? Como é que vocês enfrentam esse desafio, Pedro? Eu acho que não é nenhuma opção, ele é essencial, entender o que está acontecendo no campo, isso vai um pouco da estratégia da EP Health, né? Às vezes a gente, como empresa, pode ter alguns dogmas aqui no escritório e entender que, na verdade, muito provavelmente a gente é a exceção da regra, né? A gente ter acesso à saúde, a gente ter Wi-Fi, ar-condicionado no escritório, isso é a exceção do sistema, né? Então, a hora que você vai entender o sistema, que ele é desconectado, que ele não tem infraestrutura, pé na lama, entender o que acontece no campo mesmo. Não adianta a gente
Não, isso aqui é legal, vai funcionar, é só ter 3G, é só ter... Não, às vezes esse só derruba um projeto inteiro, né? Por mais legal que ele seja. Então, é pé na lama mesmo, foi assim que a gente aprendeu muito na P-Health, a derrubar vários preconceitos que a gente tinha tecnológico, e que nem você falou no começo, e no final do dia a tecnologia é um meio de facilitar a vida do usuário. Não é imaginar que o usuário, nossa, que bacana, não vejo a hora de dar o download do app e ficar lá 3 horas no app. Não é isso. Né? Ele tem outras coisas para fazer e hoje o app ou a tecnologia vai ser um jeito de tornar aquele processo mais simples, mais gostoso, mais rápido. Então, tirar um pouco também essa que o foco final é a tecnologia, né? A gente está aqui para resolver o problema. Lógico, entendi. Legal. Daniel, e os outros fiquem à vontade para comentar em cima, mas eu vou fazer pergunta direcionada para o Daniel por ser médico. Não sei se o Pedro é médico também. Você é médico, Pedro? Então, vou direcionar talvez mais para o Daniel, porque eu vou ser bastante empático com os médicos agora, viu, Daniel? A gente critica os médicos, a gente também exerce empatia com os médicos, tá? Os projetos que a gente tem feito de experiência do paciente, chega um momento do projeto, e isso surgiu naturalmente em alguns deles, onde o cliente, e junto com a própria KPMG, a gente pensa assim, poxa, mas será que o paciente vai ter uma boa experiência se o médico está tendo uma experiência ruim? E a hora que você joga isso para a realidade do médico hoje, a gente entende que existe uma crise no workforce, não só do médico, mas profissional de saúde de forma geral. A gente tem que ter uma questão, isso joga para o Brasil, é claro, você tem uma questão de distribuição, né? Maranhão com 0,4 médico e Brasília com 4,5 por 1.000 habitantes. Você tem uma questão de qualidade, e a própria classe médica critica os médicos que foram formados aí na última década, talvez, e questiona a qualidade desses profissionais. E também tem só uma qualidade nesse quesito, mas tem uma qualidade dos profissionais médicos que a gente precisa. Será que a gente tem médicos de família suficientes para escalar a atenção primária? Provavelmente não. Então, tem uma questão de distribuição, de qualidade, uma questão de quantidade, dado que a população envelhece, cresce, consome mais saúde. A hora que você projeta para 2050, o IBGE já diz que a população vai continuar crescendo e não mais saudável. E também uma questão aqui, aí sim sendo super empático, Daniel, e antes de te passar a palavra, uma questão de uma pressão enorme para entregar valor, as burocracias aumentando, o tempo para ser médico cada vez reduzido, honorários também exprimidos, e não é à toa que você vê, não só médico, mas profissional de saúde de forma geral, os casos de saúde mental estão, assim, disparados. Saúde mental é um problema global em qualquer profissão, tá? Sim. Mas para a classe médica está disparado, assim, suicídio, tudo. Então, eu queria a tua opinião, o quanto faz sentido aqui esse raciocínio de, para o paciente ter uma boa experiência, vai entregar o serviço, também tem que estar tendo uma boa experiência. E como a tecnologia e a inovação pode ter um papel fundamental na experiência do profissional de saúde. Eu acho que isso que você colocou é fundamental. Tá? Eu acho que tanto para o paciente como para o médico, a boa experiência ela precisa ser transmitida entre ambas as partes. Eu vou dar o exemplo de novo. Eu saí da faculdade em 2005, tá? Eu comecei minha residência de clínica médica fazendo prescrição na mão e eu fui transicionado a usar o prontuário eletrônico. Nesse sentido, para mim, que sou de uma geração que chegou com 486, a internet de escada, etc., a transição não foi tão impactante assim, porque já era uma coisa que já estava mais ou menos inserida no meu dia a dia, o uso do computador, da tecnologia. Mas sempre tem uma geração de médicos atrás e uma geração de médicos vindo à nossa frente. Então, o que eu observava era que, por exemplo, os médicos com mais idade, mais velhos, eles tinham uma certa dificuldade óbvia do uso da tecnologia e não conseguia se entender direito. E, a partir daí, o fato dele não ter uma boa experiência com a tecnologia, isso se refletia diretamente no cuidado do paciente. Então, exemplo besta, prescrição médica mal feita, um paciente que está internado, eventualmente não está recebendo a medicação de acordo, ou não está recebendo a medicação correta para a dor dele, ou na hora certa, tudo isso por uma questão besta, né? De o cara não conseguir fazer a prescrição. Segunda coisa é, quando o sistema falha, né?
a gente acaba, às vezes, transpirando a nossa insatisfação e, eventualmente, isso atinge o paciente. Então, você quer fazer aquela quimioterapia que você viu que tem resultados fantásticos, maravilhosos, etc., e, eventualmente, o convênio não aprova, e aí você acaba transpirando essa tua insatisfação e trazendo para o teu cliente, pô, o convênio não aprovou, enfim. E isso, mais uma vez, impacta aí na experiência. Então, primeira parte da sua pergunta, o médico não tendo uma boa experiência, é capaz de dar uma boa experiência para o paciente? Acho difícil. Tá? Acho difícil. Acho que os dois lados da cadeia, para terem uma boa experiência, o lado que está provendo, que é o médico, precisa ter uma boa experiência também para prover ao cliente, que é o paciente. Em relação à segunda parte aí da tua pergunta, obviamente nós temos um boom de faculdades hoje, que eu acho que isso é totalmente desnecessário. Tá? Segunda coisa, a gente tem cada vez, exatamente que nem aconteceu com outras profissões, um número maior de profissionais chegando ao mercado, esses profissionais chegando de forma despreparada, e não é nem sempre porque teve um ensino que não foi de qualidade, mas é porque não teve a oportunidade. Felizmente ou infelizmente, a gente aprende as coisas na prática. Você pode ler 30 vezes o capítulo de pneumonia. E você só vai saber realmente tratar uma pneumonia ou identificar que aquilo ali é uma pneumonia na hora que você está com o paciente na frente. Tá? Infelizmente, hoje tem muito mais médico do que a possibilidade de você ter esses jovens aprendizes chegando ali na frente. E por quê? Você não tem incentivo para interiorização do médico. Então, aquela questão que você falou, poxa, assistência básica aí, será que está faltando médico? Eu nem acho que falte médico para assistência básica. O que falta é o incentivo para o médico chegar até lá. Então, para que eu vou querer sair daqui de São Paulo, por exemplo, e ir para uma cidade distante, por exemplo, para Rio Branco, para uma cidade no estado do Amazonas, por exemplo? Qual é o meu incentivo que eu tenho para isso? Não existe. Né? Então, existe uma falta de política pública baseada nesse aspecto. E aí entra o terceiro ponto, que é o ponto da tecnologia. Então, vamos falar de uma tecnologia simples. Você vai no estado do Amazonas, você precisa fazer um diagnóstico de uma pneumonia com um raio-x de tórax, uma coisa tão besta quanto um raio-x. Você não tem isso disponível. E você não ter isso disponível já é o que te afasta, eventualmente, o profissional. Então, eu acho que antes, é exatamente o que o Pedro falou, antes da gente chegar e falar de inteligência artificial, machine learning, nós temos que chegar a olhar no começo, bem mais embaixo. Acho que o Pedro foi fantástico na observação dele, mas é justamente isso. Né? Enquanto a gente está olhando para aquele microsmo de inteligência artificial, etc., existe todo um trabalho por trás que precisa ser feito. Isso, nós não estamos falando isso só de SUS, daquela UBS lá na periferia, não é isso. Precisa disso em toda a cadeia. Isso conecta com o que a Tamires falou no começo, e queria explorar isso um pouquinho mais contigo, Tamires. Você falou, não lembro o exemplo que você deu, mas falou que talvez o sistema Ericeal ele foque no que de fato funciona, e não no travesseiro de pena de ganso, você falou o termo que você usou. E eu concordo, eu queria entender de você, primeiro, se é verdade isso, se essa é uma característica do sistema Ericeal, de realmente focar no que importa, mas antes de você responder, o que a gente tem visto de projetos de experiência do paciente é que você pode personalizar, você pode colocar empatia, que é super importante, você pode pensar aqui no tempo que você vai atender o paciente, no tempo que ele espera, mas se você falha na integridade do cuidado, integridade no sentido do serviço íntegro, sem falhas, parece que tudo que você investiu em hotelaria, tudo que você investiu em personalização, não faz muito sentido. E quando me falaram isso a primeira vez, eu confesso que eu falei, será? E aí eu lembro que eu fui fazer uma ressonância e ouvindo Coldplay. E eu ouvi Coldplay porque eu quis Coldplay, não foi porque só tinha Coldplay. Eu falei, não, eu quero escutar Coldplay. E eu saí da ressonância e falei assim, que experiência sensacional. Mas se o laudo viesse errado,
eu poderia ter escutado, ia falar o nome, qualquer outra música, quase falei besteira aqui, qualquer outra música que não é do meu agrado, e teria valido mais a pena o laudo certo com uma música ruim do que uma música, um Coldplay que eu gosto, com o laudo errado. Imagina se o laudo indica que eu não tenho pedra na vesícula e eu tenho, ou ao contrário. Então, o tempo vai passando e eu vou entendendo que a integridade, o serviço íntegro sem falha, a segurança do paciente aqui falando, ele é o que tem maior peso. Engraçado que para os outros setores é a mesma coisa. Já te passo a palavra, Tamires. E aí eu comecei a fazer comparações. Faz sentido a sua internet cair todos os dias, mas mesmo assim, quando cai, você liga, reclama, você é bem atendido. Mesmo assim, quando cai, vem um técnico na tua casa e resolve. No dia seguinte, cai de volta. Você liga, você é bem atendido. O cara vem e resolve. No dia cai de volta. Aquele prestador de serviço está falhando na integridade. O técnico pode vir aqui, pode dar um pirulito para minha filha, pode higienizar as mãos, vai entender super bem. Mas o serviço não é íntegro. E na saúde, para mim, é a mesma coisa. E quando você falou do travesseiro, eu fiquei com essa sensação, Tamires. Então, queria um pouquinho que você elaborasse sobre esse tópico. É assim que o sistema de saúde funciona, que ele pensa? Olha, pelo menos no que tange o desenvolvimento de tecnologias, a gente vê que o ecossistema ele tem uma conexão muito forte entre o hospital, entre a academia, né, e entre os investidores, no caso, podem ser o governo, pode ser um VC, pode ser um investidor externo, mas enfim, é uma tríade, né, então, o que acontece? Existe um canal de comunicação muito grande entre quem pensa as soluções e quem necessita de soluções, tá, então, assim, é óbvio que, assim, hotelaria, essas questões são outras questões da jornada do paciente, tá, mas quando a gente está falando, pelo menos, da visão israelense, a visão israelense é desenvolvimento de tecnologias efetivas, né, para o cuidado do paciente, a gente percebe que sim, que o foco ali é justamente em entender o dia a dia de um hospital, o dia a dia de uma clínica, o dia a dia de um ponto de atenção primária, enfim, conversar com os pacientes, conversar com os médicos, as enfermeiras, estar ali presente o tempo todo. A academia está dentro do hospital. Assim, e eles testam ali de uma forma diferente. Não é que eu desenvolvi um produto sem testar e eu trago e eu quero colocar ele ali e de repente eu tenho que passar por uma aprovação para saber se vai correr a risco de vida de alguém, sendo que foi desenvolvido ali, foi testado ali conjuntamente, você entende? Então, acho que a visão é um pouco diferente. E essa questão da hotelaria, é claro que, imagina, e a gente sabe que a gente tem referências belíssimas de hospitais de pontas no Brasil, a gente tem, assim, padrões internacionais, né, de atendimento, de cuidado, de conforto. Quando você vai para Israel, assim, Israel tem um hospital que são muito grandes, né, que são centros, tem que andar de carro, tem lugar para parar, assim, mas quando você entra, não necessariamente ali é um local de luxo, sabe assim? Você tem o melhor atendimento do mundo em uma especialidade ou em outra especialidade, mas assim, a preocupação está com o humano. Você vê que o médico, ele é muito mais atento ao paciente, porque ele tem tempo, assim, ele tem tecnologias que permitem acelerar o trabalho dele, no qual, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade, onde a pessoa, às vezes, tem 15 minutos para atender uma paciente, ele não está olhando na cara, porque ele está tentando digitalizar na prescrição eletrônica, e ele não tem o tempo, a pessoa está querendo abrir o coraçãozinho dela para se sentir melhor, ele não tem o tempo que ele tem que ir para o próximo, sabe assim? Então, existe uma falha no atendimento ali, que as tecnologias acabam facilitando isso, porque o médico chega para a pessoa que está tendo a ideia, que está ali recebendo investimento do governo, que está ali, sabe, batalhando e levantando a camisa, falando, olha, eu tenho uma dificuldade que eu não tenho tempo de anotar a minha prescrição enquanto o paciente está falando, eu não consigo olhar no olho dele. Ele fala, beleza, que tal se a gente gravar e de repente essa voz digitaliza para o papel e pá, pronto, sabe, assim, tá um pouco ali, sabe, assim, então eu acho que é entender o problema para melhorar a jornada do paciente, sabe, assim, eu acho que não é só dar conforto para a jornada, porque, na verdade, o paciente ele nem queria estar ali, por mais confortável que fosse, ele está ali porque ele tem uma necessidade, ele está com uma enfermidade, ele está com uma patologia, ele está com suspeito, ele está querendo cuidar melhor da saúde. Então, a gente claramente tem um final da linha ali, sabe? Então, eu acho que a experiência contribui bastante nesse sentido, para a gente realmente ficar focado no que está realmente importando, né? Assim, é isso que você fez de comparação agora no seu exame, sabe? Eu posso ter uma experiência fantástica, incrível, massagem enquanto eu estiver indo de uma sala para outra, sabe? Não é isso que vai resolver o meu problema, sabe? Mas é claro que isso também deixa bastante confortável, estou reclamando. Lógico. Não, eu também, eu prefiro ficar num quarto, e como qualquer um prefere, talvez com ar-condicionado, você tem o mínimo de um conforto. Sim. Não estou falando que a hotelaria não é importante, lógico, faz sentido. Acho que o Daniel quer fazer um comentário, ver que se tirou do mudo. Quero. Na verdade, assim, o grande ponto aí que eu acho que a Tamires colocou e o que falta aí, que fica até bem claro, é que falta enxergar a visão de todos os stakeholders envolvidos. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo aqui.
A grande pergunta que todo mundo faz, um médico foi contratado pela IBM para trabalhar com inteligência artificial. Uma coisa até totalmente óbvia, tanto que na minha entrevista, uma das coisas que eu falei foi, olha, não sou uma pessoa de tecnologia, minha formação ela é completamente médica, assistencialista. E a resposta que me deram foi exatamente isso, nós precisamos de você, nós precisamos de alguém que seja assistencialista, que possa traduzir para a gente as necessidades que existem lá na ponta, para que a gente transforme isso numa solução que seja de valor para o médico e para o paciente ali na frente. Então, o que falta, às vezes, é as companhias, de maneira geral, conseguir enxergar e falar, olha, eu preciso realmente ter um médico na minha equipe, eventualmente, para poder conseguir traduzir qual é a necessidade, que é exatamente o exemplo da Tamires. Poxa, eu tenho 15 minutos para fazer a consulta, anotar no prontuário eletrônico, fazer o exame físico, dar a receita e chamar o próximo. Então, mas essa é a realidade. Então, o que falta, eventualmente, é o olho de quem está ali na ponta. Às vezes, não menosprezando ou não diminuindo a função do tecnólogo, do cara que está lá, que é de TI, o desenvolvedor de software, nada disso, mas precisa eventualmente de alguém que chega para ele e fala, olha, fulano, não funciona por causa disso, disso e disso. E eu, na minha jornada de tratamento do paciente, eu faço A, B e C. Então, precisa de alguma coisa para integrar isso. Então, o que falta, eventualmente, às vezes, que foi o que você falou, contratar a pessoa certa, manter a pessoa certa e escutar os stakeholders certos. É verdade, isso é fundamental. É comum a gente participar de sessão aí, de design thinking, de cocriação, e às vezes a gente está desenhando a jornada do paciente e ninguém chama o paciente. Né? Não, mas vamos desenhar aqui o que é melhor para o paciente. Mas tá, cadê o paciente na sala? Tu não convidou, mas então você vai ficar aqui achando o que é melhor para ele sem ouvir quem vai receber o serviço. O que não faz o menor sentido. Mesma coisa para a experiência do médico. Se eu vou desenhar um projeto de experiência do profissional de saúde ou de experiência do médico, não adianta eu desenhar, né? Eu não estou lá na ponta. Então, ouvir realmente os stakeholders que fazem parte. Pedro, quer falar alguma coisa? Pedro, tem uma pergunta. Eu só ia complementar, que acho que faz muito sentido com o que a gente falou, e é um pouco da nossa história. A gente usa muito o conceito aqui dos japoneses, que é o Go and See Philosophy, que é o ir para campo mesmo, e que tem a ver com isso, de escutar o que está acontecendo lá. E o engraçado é que a nossa história, ela nasceu como uma demanda de como controlar agentes de saúde de campo que não trabalhavam, ponto. Essa era a demanda. E quando a gente entendeu lá no campo que, peraí, né, esse não é o problema. O problema é que o cara tem um trabalho mega desafiador de cuidar de 500 pessoas, 200 famílias, com um monte de ficha embaixo do braço, com idoso, criança, diabético, hipertenso, paciente oncológico, e faz tudo isso no papel. Esse cara precisa ser mais efetivo, esse trabalho não é efetivo, é difícil. Se eu fosse um agente de saúde, eu não sei se eu ia performar bem. É um baita desafio fazer o trabalho dele. Então, quando a gente escuta, vai para campo, muda tudo. Né? E o que vocês falaram faz todo sentido. A gente escutou, visitei diversas unidades básicas de saúde, onde os 15 minutos do médico ali da consulta, que a gente, será que é suficiente ou não? 12 por baixo, ele está preenchendo o papel. Quer dizer, na verdade, 3 de fato é a consulta. Então, olha o espaço que não tem para isso. Se eu transformar uma consulta de 3 minutos em 15, eu estou multiplicando para caramba os médicos que eu já tenho, né? Então, acho que essa escuta, essa entender mesmo o problema lá na ponta, às vezes tem coisinhas muito menores do que coisas megalomaníacas que a gente está pensando na solução, que se a gente mudar a chavinha lá na ponta, ela destrava a inovação de maneira muito forte mesmo. Legal, Pedro, verdade. Pedro, onde você vê que a inovação, dentro do que você tem visto aí, principalmente com o governo, onde você mede os benefícios disso, né? Onde você vê que teve maior impacto? E eu queria que você separasse teu raciocínio em 2 verticais aqui: benefício para o cidadão e benefício para o sistema de saúde. Então, basicamente, o que eu estou te perguntando você colocou os projetos, está rodando, principalmente focado na atenção primária, pelo que eu entendo da IP Health. Depois de um tempo, você começa a medir, você começa a ver os benefícios, a experiência. O que isso traz aí de forma mais tangível para o paciente ou para o cidadão e para o sistema de saúde?
esse é um dos grandes desafios da inovação, né? Tangibilizar o retorno e os benefícios. A gente sabe o nosso benefício a longo prazo, e é engraçado que às vezes a gente tem que subvender a nossa ferramenta, porque o benefício ele é tão grande e tão talvez subjetivo, que é qual que é o benefício de eu ter 100% da minha população do meu município conectada e monitorada? É muito forte. Mas só que se você vende isso para um cara que nunca teve isso, ele parece até que já me falaram, isso não tem. Então, quando a gente vende a ferramenta, a gente tem que vender um benefício operacional. Tá vendo? Você tem papel, você não consegue produzir, você tem um custo. Então, a gente vende um primeiro benefício operacional, e aí sim a gente consegue entregar aqueles outros objetivos que a gente sabe por experiência própria, que é o benefício para o indivíduo, para a gente, por exemplo, um agente de saúde lá que está fazendo um dia por semana, que ele está numa unidade básica de saúde, preenchendo papel para o Ministério da Saúde, é um dia que ele está visitando pessoas. Então, a tecnologia está deixando ele visitar mais pessoas, aquele mesmo agente de saúde. E uma pessoa que ele não visitou pode ser uma pessoa que era justamente aquele diabético que precisava controlar a glicemia, ou aquele hipertenso que não pegou o medicamento, e que se ele não fizer isso, vai ter um custo absurdo para o sistema de saúde, porque ele pode ter uma complicação do diabetes, ele pode ter daqui a pouco um AVC, ele pode ser que vão retirar ele na casa dele com o SAMU, e aí que vem a riqueza da saúde primária, a gente entender que ela é complexa, mas que se bem feita, a gente consegue evitar um monte de gargalo e para o próprio médico da família. Né? Se aquele cara faz um trabalho super bacana lá, identifica risco, mostra o que está acontecendo de forma integrada, aqueles 15 minutos do médico, que a gente está vendo que já não é 15 minutos, também vai ser mais produtivo, ele já vai saber, metade da história já vai ter sido contada, ele não vai perder tempo com perguntas básicas que já estão lá catalogadas. Então, acho que tem diversos benefícios, é um desafio sim mostrar isso, ele não vem no D0, no D0 a gente sempre tenta se agarrar mais em benefícios duros, assim, de eficiência operacional, redução de papel, que tangibiliza, né? Daniel, pode falar, mas é a mesma pergunta que eu queria te fazer, tá? Onde você vê os benefícios da inovação no que você tem visto aí junto com o IBM? Beleza, eu vou começar dando uma pincelada aí no Pedro. Na verdade, assim, eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é você conseguir vender, vou até falar o speech, né, para um administrador exatamente essa questão. Porque o que acontece? Um administrador hospitalar nem sempre ele consegue enxergar que um paciente mal cuidado é um paciente que está gerando mais gasto para ele dentro do serviço de saúde. Tá? Eu uso esse exemplo principalmente dentro da oncologia, que é você gasta um pouco mais usando uma droga um pouco mais moderna, ela é mais cara num determinado ponto de tempo? Entretanto, esse paciente ele vai ter menos efeitos colaterais relativos à quimioterapia e, por conseguinte, esse paciente vai utilizar menos o serviço de saúde. Então, é o paciente que está voltando menos no pronto-socorro, com uma náusea e vômito, com uma diarreia, eventualmente com uma neutropenia febril, com necessidade de internação em UTI e uso de antibiótico e antifúngico. Quando você fala isso, exatamente nesses mesmos termos que eu estou usando, o administrador, isso faz sentido para qualquer pessoa. Realmente, você tem razão, tal, não sei o quê. Só que o problema maior é você conseguir demonstrar isso na forma de número. Tá bom, tudo bem, então me mostra isso numa tabela, quanto eu vou economizar fazendo isso, quanto eu vou economizar mandando o meu agente de saúde a campo e esse paciente eventualmente controlando melhor a hipertensão arterial dele e não vindo numa consulta de emergência no posto ou na UPA, enfim. Embora óbvio, não é uma coisa que às vezes a gente consegue traduzir para um administrador de maneira tão fácil. Tá? Eu, de novo, vou compartilhar o slide do ICC, de novo, tá? Que é o que eles apuraram usando a tecnologia de inteligência artificial, selecionando melhor o tratamento dos pacientes. Quando eles começaram a utilizar isso, eles viram que houve uma redução importante da mortalidade de geral, tá?
houve uma redução importante da taxa de infecção hospitalar e, por fim, eles conseguiram economizar na ordem de 72% o custo do uso de antibiótico e antifúngico em UTI por conta de paciente não desenvolver quadros de neutropenia febril. Então, está aí o dado que, eventualmente, quando a gente faz o raciocínio que eu acabei de apresentar, o administrador pede, a gente não consegue traduzir. Então, eu vou agora jogar a bola para a quadra do Pedro e perguntar para ele exatamente como é que você faz para traduzir essas informações eventualmente para um administrador. Quando você chega para apresentar a tua companhia, o que você faz, essas reduções de custo que eventualmente acabam acontecendo, como é que você traduz isso? Não é simples e não é rápido, principalmente na área da saúde, a gente medir desfecho, medir essa economia em saúde lá na ponta, né? Tem coisas que a gente ainda não consegue trazer isso para o mundo. Eu diminuí o desfecho ou a hospitalização aqui, é para isso que a gente está trabalhando. Então, o que a gente faz no meio do processo? A gente quebra isso em menores indicadores, que é o que eu falei. Eu consegui tornar o cara mais produtivo. Tá, você paga o salário para o cara, ele não está aqui para fazer visita. Eu consegui você atender mais pacientes. Eu consegui reduzir teu custo com papel. Eu sei que o meu valor como tecnologia e inovação na saúde não é isso. Eu não estou lá para puramente resolver um processo operacional. Eu estou ali para, de fato, melhorar desfecho em saúde através da atenção primária. Só que isso é um timeline muito longo na área da saúde e, às vezes, extremamente complexo de você comprovar isso. Mas é possível, sim, você criar essas micrométricas de mais curto prazo. E aí um administrador ele vai entender isso muito bem e vai pelo resto racional. Você vai ter aumento de repasse financeiro porque você tem mais população cadastrada. Então, quebrar, acho que esse é o desafio e é o que a gente tem feito e tem funcionado. Quebrar isso, apesar de ser o nosso grande objetivo, né, ali na frente, é quebrar em micro entregáveis para o administrador, para o gestor, né, para quem paga a conta. Entendi. Bom. Acho que posso fazer um comentário? Claro, lógico. Não, eu sei, é só porque eu sei que é bastante difícil, né, mensurar esses resultados, tanto para o paciente quanto para quem está investindo em tecnologia, porque realmente é algo bastante complexo. Tem coisas que eu acho que se a gente investir hoje, a gente vai colher daqui 5, 10 anos, porque é a maneira que funciona, né? Mas eu acho que a gente tem exemplos já onde a gente sabe que a implementação de tecnologia ela já foi bastante eficiente, né? E eu acho que até numericamente, assim, eu não vou saber agora para te falar, mas eu tenho certeza que isso já foi levantado, né? A grande telemedicina, né, que a gente sabe que é cheia de defeitos, né? Assim, quais são as capacidades que a gente tem de diagnosticar de forma efetiva, né? E quais são as tecnologias que a gente pode incluir no processo da telemedicina para ser cada vez mais robusto e palpável, né? Mas ainda assim, se a gente pensar no básico da telemedicina, se a gente pensar... a telemedicina em Israel começou com 2 frentes. Começou com dermatologia e com pediatria. Se não me engano, até mesmo aqui no Brasil, o caminho foi muito parecido. Dermatologia pela simplicidade, né? Você pode tirar uma foto, você pode mostrar, a pessoa pode fazer pelo menos uma triagem, né? E entender se é necessário algum investimento ou não, né? Então, alguma necessidade de deslocamento, enfim, algum ponto de atenção presencial. Claro que se não existe, o paciente, naquele exato momento, ele acabou de ganhar uma experiência incrível, onde ele não saiu de casa, ele foi atendido, ele está tranquilo, ele pode ter sido até orientado a algum cuidado básico, né? Na linha de pediatria, imagina o que é a qualidade de vida de uma mãe que no meio da noite vê o seu filho com febre e não ter que colocar ele num carrinho, deslocar a um centro de emergência para o médico chegar lá e falar que não é nada, que é normal, que o dentinho dele está nascendo, que é assim que tem que ser. Isso é imediato para o paciente, sabe assim? Eu estou falando de redução de custo para o hospital, porque é uma redução de menor ocupação do hospital, é menor de ocupação clínica, assim, obviamente tem pontos e pontos a serem analisados, mas é econômico, é efetivo e faz bem ao paciente, tá? Se a gente usar um outro exemplo, um exemplo que é muito comum em Israel, que obviamente lá eles têm toda a questão da digitalização das prescrições, né, médicas, então obviamente eles têm as prescrições eletrônicas integradas, prescrição médica, tipo, médico põe seu CPF, dá enter, vai parar na farmácia, daí o app te leva de Waze da farmácia mais perto que tem o medicamento.
entendeu? E assim, são todos processos de economia de processo, né? Se eu posso fazer um retorno de um paciente por telemedicina, se é uma senhorinha que mora longe, que não tem acesso a transporte, que vai gastar, que vai pesar no sistema de transporte também, é tudo economia. É tudo economia, e é tudo economia gerada por tecnologia, pensando soluções, pensando capacidades, não é tudo que pode percorrer esse caminho, mas existem caminhos a ser percorridos. E esses caminhos têm que ser pensados, ser interligados e analisados, e isso gera um bem para todo o conjunto, para todo o sistema de saúde. Esse exemplo da emergência pediátrica é clássico e eu também sempre uso como exemplo, Tamires. E a telemedicina, que acho que está todo mundo discutindo, eu já começo a enxergar até uma vulgarização, até um uso sem colocar lá dentro uma estratégia maior de uma assistência digital e simplesmente substituir o que era analógico pelo digital sem repensar todo o processo, entende? Eu tenho caso em casa, minha esposa foi fazer uma consulta por telemedicina, ela ficou 3 horas esperando na tela do computador, do lado de lá tinha uma cadeira com um jaleco, ninguém se deu ao trabalho, mesmo digitalmente, em falar, dona Patrícia, estamos atrasados, eu te aviso quando for para você voltar. Ou seja, simplesmente se substitui, ao invés de esperar no consultório, você espera agora na sua casa. Então, acho que antes de você digitalizar, repensa o processo. Coloque isso numa estratégia maior. Ou você vai acelerar o que não... Ou você vai cometer uma estupidez digital. Você vai simplesmente acelerar o que já não funcionava, né? Agora, Tamires, a pergunta que eu tenho é para você e usar aí mais um pouquinho boas práticas aí, benchmark de Israel. Uma das características que a gente entende no estudo que a gente fez recente de uma entidade de saúde, uma organização de saúde conectada e preparada para inovar, a gente entende que são várias competências, são 8 na verdade, mas tem uma delas que eu tenho a sensação que Israel tem muito forte, eu queria a tua opinião, um pouquinho de como isso funciona, se é que isso é uma característica de Israel, mas eu penso que sim. Essa competência a gente chama de se conectar com o ecossistema, de se conectar com o que está acontecendo aí fora, de eu entender, seja com uma big tech, seja como startup, o que esses caras estão fazendo, e eu me conectar com isso e fazer isso, fazer parte da minha estratégia de transformação e de inovação. E essa é uma competência que eu vejo que as entidades brasileiras têm muita dificuldade, né? Muita quer fazer em casa, sozinha, não olha para fora, aí em casa sozinha a chance de você conseguir é muito pequena, porque você nunca vai ser tão rápido quanto o que acontece lá fora. Então, como é que Israel faz isso? Como é que é a conexão do sistema de Israel, das empresas que formam o sistema de Israel, com esse ecossistema de inovação? Uhum. O ecossistema de inovação de Israel, de novo, ele é bastante rico e ele é pensado nessa maneira de ser interligado, né? Não existe só esse triângulo, não existe só uma rede que se dialoga uma com a outra. Tudo se cruza, sabe assim? O governo cruza com o investimento, que cruza com a seleção da melhor universidade, tudo está dialogado. Então, eles criam oportunidades, como a que eu mencionei antes, da academia estar dentro do hospital. Como que você vai desenvolver soluções se eles estão em espaços diferentes, as necessidades são diferentes? A pessoa do governo que decide aonde investir, eles fazem esses círculos tecnológicos, eu mencionei antes, agricultura, segurança e agora saúde digital, eles são pensados no que o país tem de mais rico. Então, assim, não é que em 2018 o governo de Israel decidiu investir em saúde digital do zero. O ecossistema deles já estava tão rico, já estava tão interconectado, que investir ali gera emprego, gera troca de ideias, gera troca de experiência, permite novas experiências, né? Então, assim, é um papel fortemente governamental, assim, por mais que a gente tenha as maiores multinacionais, 300 das maiores multinacionais do mundo tem centros de pesquisa e desenvolvimento em Israel. Significa dizer que a galera está pondo grana lá para desenvolver a tecnologia, porque eles querem explorar um pouco disso, desse conhecimento, dessa margem, do que já vem da educação do exército, né? Todo mundo em Israel já faz uma primeira graduação que é no exército e que é tecnológica. Então, todo mundo sai dali já com uma base muito à frente do que outras pessoas. Então, essa questão da digitalização, tudo se interliga, não só intersetorialmente, extrasetorialmente também. O que existe de solução na área da saúde que veio do exército, que realmente veio da área de segurança, sabe assim, tem um aparelho que é capaz de medir água no pulmão, que veio de uma tecnologia que era para detectar corpos de pessoas mortas no chão, sabe assim, então, assim, ali existe uma troca muito grande de conteúdo, de informações. Eu acho que a gente, no Brasil, só tem que começar de algum ponto, aquilo que o Pedro falou muito no começo e que o Daniel já elogiou, acho que todo mundo tem que elogiar.
tem que começar, sabe assim? A gente tem que criar uma infraestrutura, a gente tem que criar uma ponte, a gente tem que conectar a indústria da saúde com quem fornece saúde, com o paciente. A gente tem que criar essa troca. A gente está fazendo isso aqui agora, só que a gente está fazendo num momento pontual onde a gente se predispôs a fazer isso. Isso tem que acontecer diariamente, isso tem que fazer parte do viver saúde de quem trabalha com saúde, senão realmente essas ideias se perdem, senão realmente a gente fica estagnado, senão realmente a gente não consegue nem pensar a transformação digital. Então, eu acho que realmente é uma questão de colaborativa. A gente sabe que não existe mais nada, eu acho que você mesmo começou falando isso, que ninguém faz nada sozinho. E é fato, ninguém faz nada sozinho. Existem trocas, existe colaboração, e quem não colaborar vai ficar para trás, como quem não se transformar. Então, a gente tem que ajudar uns aos outros, tem que trocar experiência, tem que falar o que sabe, tem que ajudar e criar, Essa colaboração, essa transparência na comunicação, essa comunicação também, acho que ela requer maturidade, né? E Sim. fico pensando aqui, de novo, uma pergunta retórica de qual a maturidade do setor de saúde brasileiro, seja ele público ou seja privado, para ter essa comunicação, para ter essa transparência. É baixo, certamente é baixo. Eu não sei dizer se de 1 a 10 é 1, 2 ou 3 ou 4, mas é 1, 2, 3 ou 4, provavelmente. Mas eu entendi. Nenhuma. Não há. Não há. Deixa eu tenho aqui 5 minutos finais, gente, e eu não posso deixar de fazer a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta difícil. A gente fala de inovação e é normal a gente ligar isso para a tecnologia. Normal. É super normal e porque faz parte também. Mas eu queria a opinião de vocês, da onde vocês têm visto a inovação, independente de tecnologia, ter gerado impacto. Partindo do princípio que inovar não necessariamente você vai colocar a tecnologia, fazer diferente já pode ser algo que cause impacto diferente sem tecnologia, você está inovando de alguma forma. Então, eu não sei da experiência de vocês, o que vocês têm visto aí, que se fosse, nossa, isso aqui foi simples, às vezes não é assim, pode ter sido complexo, mas não exigiu tecnologia e teve impacto. Enquanto vocês pensam, eu vou só citar uma história aqui rapidinho. Os projetos que a gente faz, experiência do paciente, é muito engraçado, é curioso, porque no final a gente tem uma série de iniciativas. Aí você prioriza, o que vai custar muito, é implantável, é desejável, mas não é viável, toda aquela questão de consultoria, e é muito curioso porque às vezes as principais, as mais baratas, as que geram impacto, são aquelas que não envolvem grandes investimentos, são aquelas que não envolvem um algoritmo, que não envolvem um data analytics profundo, que não envolvem robotização, são as coisas simples que você vira a chave, você inova de alguma forma e que isso gera impacto. Então, eu queria um pouquinho da opinião de vocês nesse sentido. Vou começar com o Daniel. E aí, Daniel, também as suas considerações finais, que acho que não vai ter tempo, a gente está com 4 minutos para acabar. Se puder dar algum exemplo que você tem visto sobre inovação sem tecnologia de impacto e suas considerações finais, depois Pedro, depois Tamires. Bom, acho que esse momento que a gente vive na saúde mundial foi pivotal para acontecer uma série de modificações aí, tanto no nosso viver, no nosso dia a dia, e eu acho que a gente precisou mudar muita coisa. Eu vejo assim, coisas simples agora, o Zoom, o Microsoft Teams, o WebEx, enfim, eram ferramentas que já existiam, já estavam aí, e começaram a ser utilizadas de forma, assim, importantíssima. E isso, a gente vê, está levando cada vez mais o ensino para dentro de casa, né? Que a gente até então não tinha, a gente tinha aquele modelo escolar, né? Vamos para a escola, etc. Eu sou pai separado, mas eu procuro participar ativamente do aprendizado aí da minha pequena. Então, a gente vê que isso foi uma coisa que mudou, é uma coisa que realmente mudou de forma muito, muito dinâmica. Segunda coisa que eu acho que isso que modificou foi a forma como o paciente se relaciona com o sistema de saúde, né? O Brasil, ele tem um modelo onde o paciente, para qualquer coisa, ele vai para dentro do pronto-socorro. E eu acho que isso mudou bastante, principalmente com a questão de todo mundo ficar apavorado de pegar coronavírus, e mudou a forma de contato. Então, a gente otimizou muito mais contato via WhatsApp, otimizou o contato digital. São com ferramentas que já existiam e já estavam aí. Verdade. Então, para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da gente discutir uma discussão maravilhosa e queria te agradecer também por ter levantado um monte de pontos que são, assim, fundamentais,
pivotais muito importantes. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado pela participação. Muito feliz. Também gostei muito do debate. Pedro, considerações finais e o que é simples, mas que mexe a agulha, como fala o americano. Bom, para mim, inovação sem tecnologia é uma das grandes inovações que eu vi ultimamente, é a ciclovia, né? Uma baita de uma inovação, você estimula a saúde, você estimula o mercado de bicicleta, você impacta... E assim, é construir uma faixa com cimento, né? Para mim é uma baita de uma inovação que já tem no Brasil inteiro, né? É verdade. Considerações finais, acho que vocês falaram muito do colaborativismo, que acho que é essencial, a gente não tomar cuidado para não criar o ecossistema, né, onde cada um quer ser melhor que o outro, maior que o outro, e sim criar o ecossistema de verdade, entendendo que a startup, os inovadores têm seu papel, a grande indústria, a grande empresa tem seu papel, a universidade tem seu papel, o governo tem seu papel, e que se todo mundo fizer a sua parte, aí sim a gente começa a construir um ecossistema inovador. E olhar para o Brasil de maneira mais crítica e racional, a gente tem um baita sistema de saúde, mais de 75% da população brasileira depende do SUS, não tem como inovar em saúde simplesmente ignorando 75% da população num país continental como o Brasil, e a gente tem sim muita coisa bacana, a saúde primária que a gente estava falando, a hora que a gente entender esse modelo, que não é só o médico da família, tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, 6 agentes de saúde proativamente indo para campo fazer esse screening. Então, acho que é olhar para o Brasil mesmo, entender o que não funciona, mas entender também que a gente tem coisa boa que dá para ser potencializado. Acho que esse é o meu recado, e agradecer, Daniel, aí, pela moderação, muito bacana. Imagina, legal. Tamires, desculpa, 30 segundos, perdão. Tranquilo, eu ia falar que como ciclista eu queria ter te falado isso, Pedro, mas você falou antes. Mas eu acho que quando vem de inovação sem tecnologia, eu realmente acho que a gente tem que sempre voltar para a natureza, né? Então eu acho que as grandes inovações, pelo menos estruturais, de materiais, de design, de arquitetura, enfim, elas copiam muito da natureza, né? E quando a gente pensa em saúde, é claro que a questão da alimentação, né, do orgânico, quando a gente está falando de irrigação, se a gente está falando de permacultura, né, melhor rendimento de produção, menor metro quadrado, enfim, eu acho que sempre quando a gente olha para a natureza, a gente está olhando para o que a gente tem que voltar sempre, então eu acho que é sempre positivo. Legal, muito bom. Agradecer demais a participação de vocês, vocês foram brilhantes. Obrigada, Daniel. Perdão aí pelas perguntas, às vezes um pouquinho mais difícil de responder, mas a gente tinha um compromisso, como eu falei no começo, de entregar para quem está ouvindo aqui algo diferente, que a gente conseguisse provocar, que a gente conseguisse propor, e a missão tá super cumprida. A gente falou aqui sobre por que funciona, por que não funciona, as barreiras, como transpor, o que Israel pode nos ensinar, público, privado, experiência do paciente, a experiência do profissional de saúde. Então, a gente cobriu nessa hora e meia várias frentes. Eu estou super satisfeito. Agradecimento aí não só para vocês, mas para toda a organização do evento, Lado a Lado pela Vida, no Global Forum aqui. Estou bastante impressionado e bastante feliz em poder, junto com vocês aqui, meus colegas, colaborar com conteúdo e com novas ideias. Encerramos por aqui. Muitíssimo obrigado. Espero que todos fiquem bem e aproveitem o evento. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês por participarem desse debate. Realmente tivemos uma excelente discussão sobre inovação em saúde. Agora a gente vai para um rápido intervalo antes da nossa próxima atividade. Retornamos às 16h10. Até já!